Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Vamos falar sobre eleições 2016. As pessoas parecem que estão mais interessadas em Olimpíadas, mas as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores estão aí e a campanha propriamente dita começa no dia 16 de agosto e a gente vai abordar essa questão voltada para a situação aqui em Uberlândia. E para falar sobre o assunto eu converso a partir de agora com o João Batista Domingues Filho, que é cientista político, e com o Márcio Alvarenga, que é radialista, jornalista, escritor, mas vamos falar hoje sobre política aqui. Primeiro para quem está pegando o bonde andando, Uberlândia terá 5 candidatos a prefeito. O prefeito Gilmar Machado, candidato à reeleição, o deputado federal Odelmo Leão Carneiro, candidato a prefeito também, o ex-secretário de Trânsito e Transporte Alexandre Andrade, que é candidato pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, e mais 2 candidatos do PSTU, o Gilberto Bode, que é o apelido dele, e do PSOL, que lançou uma assentada que me fugiu agora o nome dela, mas o PSOL também tem uma candidata, portanto são 5 candidatos. Mas o fato, professor, até eu escrevi outro dia, eu acho que não é uma análise um tanto óbvia, é que com essa configuração realmente nós vamos ter em Uberlândia mais uma vez uma eleição polarizada? Veja, eu estou discordando de você desde o início, em programas anteriores, da polarização. Mas o seu artigo, fazendo um balanço da governança Gilmar desde o início, é o melhor documento que descreve, ponto a ponto, o que foi o fracasso e a história fracassada dessa governança do Gilmar. Você realmente mostrou, né, os principais pontos que faz com que o Gilmar chegue com a rejeição que tem, como você falou, do céu ao inferno. Né? Mas, quanto à eleição, os 5 candidatos, dado a legislação, as coligações, o número de partidos, o PP com 17 partidos. O Odelmo vai ter 17 ou 18, né? Uma coisa assim, mas de qualquer 17 partidos. O PSB com 7 ou 8 partidos. O Gilmar, acho que está 4 ou 5 partidos. O número de partidos tem a ver com a relação causal, por exemplo. Nesse pregão eleitoral, né, esse shopping eleitoral que virou, os partidos são só vendedores de tempo de televisão, de recurso, e não tem nada mais barato que número de candidato vereador como cabo eleitoral. Então, nesse pregão aqui em Uberlândia, né, nós temos muito leilão de gado, esse leilão eleitoral que os partidos compram de acordo com a possibilidade vão ter vitória ou não, e tudo dentro da lei. Então, essa orgia eleitoral de comprar tempo de televisão e cabo eleitoral barato que é vereador, o candidato que tem maior probabilidade de vencer, ele captura, né? E é um jogo como se fosse uma bolsa de apostas. E é uma captura que todos ganham. Aqueles vereadores vão ter um ganho, seja no curto prazo sendo candidato, e a longo prazo eles têm possibilidade, se não virar vereador, de ter algum cargo e já estarem no mercado político para as próximas eleições. Você está dizendo que não tem polarização, que o Odelmo está eleito? Então, a polarização, não há polarização no sentido que você tenha 2 lados. Nós vamos ter, um plebiscito. Uma governança fracassada, como você falou, do céu para o inferno. Como é que pode ter polarização se não há nenhuma igualdade na competição? Você polariza quando há competição. Então, não tem um plebiscito. Nós rejeitamos o PT nacionalmente desde 2013 e rejeitamos a governança, o fracasso em todos os itens avaliados da governança do Gilmar. E a rejeição, eu voto no candidato que dá essa rejeição. Ou você acha que 80% que vota no Odelmo gosta do Odelmo e conhece o Odelmo? É a rejeição. Então não tem polarização quando os candidatos são capazes de ter alguma igualdade na competição eleitoral. Se não há essa igualdade, não tem polarização. É um plebiscito. Né? Márcio, você concorda com a análise do professor? Você tem alguma ponderação nesse sentido com relação a essa polarização, esse plebiscito de aceitação ou não do governo Gilmar? Eu gosto muito da palavra contraponto. E nesse sentido... Até nome de editora, né? Em nome do meu quadro lá no programa da Rádio Universitária. Mas eu queria aproveitar e contrapor, não o que o professor disse, gostaria de deixar o professor com os candidatos e eu queria me colocar agora na condição do eleitor.
O eleitor, nesse atual momento, ele está completamente frio e indiferente ao processo eleitoral. Isso, de uma certa maneira, repercute na própria intenção de voto. Quer dizer, hoje o eleitor pode apontar uma preferência eleitoral e que não se consuma no dia da eleição. O que eu quero dizer é que, nesse cenário que nós estamos vivendo nos últimos anos, o desgaste da classe política, o desencanto do brasileiro com a política, e faço, em parte, uma meia-culpa, porque a imprensa tem um papel muito importante nesse grau de desestímulo e desmotivação do eleitor. Porque prioriza as matérias sensacionalistas e nos últimos anos o que nós vivenciamos aqui foi uma intensidade da cobertura midiática da Lava Jato, não contribuindo para que articulistas, cientistas políticos como o professor, pudesse colocar as suas análises e dois pontos de vista, oferecendo a perspectiva para que o eleitor tirasse a sua conclusão. Então, o eleitor chega nessa eleição completamente frio, desmotivado, e nós vamos ter uma campanha eleitoral, César, que lamentavelmente não tem a cobertura do Código de Defesa do Consumidor. Então, o eleitor também não tem como acionar a questão da justiça quanto a eventuais propagandas enganosas. Então, nós temos um período de campanha mais compacto, mais curto. Penso, tomara que eu esteja equivocado, viu, professor? Penso que talvez esta seja uma das campanhas mais lamentáveis que Uberlândia já conheceu em termos de prefeito. Lamentáveis em que sentido? O nível baixo? Baixaria. Eu estou entendendo que deve descarregar, deve desaguar, principalmente nas duas últimas semanas, uma intensidade de doses cavalares, vamos dizer assim, de ofensas de parte a parte, escândalos, enfim. Eu estou achando que essa campanha vai descambar, até porque o período é mais curto, então eles vão ter que aproveitar esse período curto para ver quem tem garrafa para vender ou não. E também como uma forma de chamar atenção, talvez. Também. Quando você polemiza... É uma estratégia. Diante da indiferença, aí falando do ponto de vista da comunicação, né, do marketing político, diante da indiferença, da descrença, como é que você movimenta, provoca esse eleitor? Talvez pela polêmica, pela acusação, tentando tornar... O sensacionalismo. Agora veja, eu esqueci o nome do instituto, a Fátima, é uma dona do instituto. Fátima Jordão. A Fátima Jordão, no último Globo News Painel, fez uma leitura totalmente diferente da sua, Márcio, que é o seguinte: a ruptura entre o sistema político e o sistema social, a total rejeição de 2013, todas as manifestações demonstram, antipartidário e antipolítico, e que não há relação entre o interesse do eleitor contribuinte e a sua representação política, vai se manifestar nessa eleição municipal de maneira mais sofisticada, no sentido de que, dado que a eleição municipal ela traz o eleitor próximo do político, próximo aos seus problemas, e ele decide por questões mais triviais, questões mais próximas a ele vai ter um cálculo de escolha. Veja a rejeição do Gilmar como um cálculo das políticas ou o cotidiano dele que ele sofreu. Então ele está olhando para aquele trivial do dia a dia e está dizendo, eu rejeito esse. Quem que representa a minha rejeição? É esse. Então eu voto nesse. Então nesse sentido, vai ser uma campanha, e se os políticos fizerem o que o Márcio está dizendo, a Fátima diz que aí eles vão confirmar a rejeição, vão confirmar o que o eleitor já vê os políticos. Então os políticos não vão ser besta de confirmar como o eleitor já os vê. Então isso já aconteceu, Márcio. O eleitor já precifica os políticos com todas essas eleições. Então se eles fizerem isso, só vai confirmar o que o eleitor, e isso não vai ter influência na escolha do eleitor. Não, só para terminar, veja, e a eleição, para a gente continuar a discussão, e a eleição para prefeito e vereador é a principal eleição, tanto o prefeito quanto o vereador, são os principais cabos eleitorais
para eleger deputado estadual e deputado federal. Então, os deputados estaduais e federais vão ter, veja, o PSB em Uberlândia, que governou com o Gilmar até agora, lança candidatura própria. Eles não têm nada a ver com o fracasso do Gilmar, eles não administraram a cidade, eles não têm nada a ver. Então, eles querem ter candidatura própria por 2 motivos. Um, para se limpar, eu não tenho nada a ver com isso. Veja a minha candidatura. E deputado estadual e deputado federal. E todos os prefeitos e os vereadores são importantes na eleição dos deputados estaduais e federais. Mas aí eu vou insistir na questão da indiferença, que corroborando um pouco com o que o Márcio disse. Até escrevi sobre isso na coluna Frente e Verso de domingo do Correio de Uberlândia. Além da descrença, eu pontuei alguns, se não me engano, foram quatro justificativos. Você falou a questão do recurso, a descrença. A questão de competir com o próprio impeachment, o julgamento de impeachment, que essa pauta vai tomar conta. Não, você citou muito bem o Pokémon também, né? Caçar até Pokémon. Você viu o que o Zé Simão falou? Que agora até o Moro está jogando Pokémon, só que o Pokémon do Moro tem barba. Mas junta a descrença, junta outras agendas. Tempo curto, falta de recursos. Olimpíada, impeachment, para tirar a atenção. Estava vendo hoje, só um sintoma, né, para quem mexe com comunicação, estava vendo que no começado o julgamento do impeachment lá, na sessão do Lewandowski presidindo e tal, na homepage, né, na página principal do UOL, que é um dos principais portais de notícias do Brasil, essa parte estava na parte de baixo da home, a parte de cima era a Olimpíada, a parte de cima inteira era a Olimpíada. Então, assim, isso o processo de impeachment de um presidente da República. Então, a eleição municipal vai competir com o impeachment, vai competir com a Olimpíada, vai competir com a descrença. E aí eu acho também, viu, por mais que eu concordo que uma eleição baixo nível, de troca de acusações, confirma essa descrença do eleitor, essa ojeriza, para usar uma palavra... Não subestime os políticos, né? Mas mesmo diante disso, eu acho que a tentação, porque é o bate e leva, né? E eu acho que a iniciativa, inclusive, tende a partir da campanha do Gilmar. Você acha que quem está à frente da pesquisa vai responder ataque? Vai perder tempo, quem vai perder a eleição? A questão mas aí tem perfil também, né? A questão fundamental é o seguinte: o Brasil, lamentavelmente, ainda continua dividido. Nós temos um acirramento ideológico bastante acentuado, que, em função até das Olimpíadas, deu uma mainada, mas isso pode ser estimulado a partir do próprio processo. Na reta final, passado as Olimpíadas, mês de setembro ali, segunda Exatamente. Quinzena. Agora, eu queria até aproveitar a oportunidade para discutir também uma questão ligada à eleição municipal, porque eu tive no passado a oportunidade de realizar grandes debates, e um deles, inclusive, em 1988, eu realizei um debate no Anfiteatro do Campus Santa Mônica, com a presença de 400 pessoas. Eram 7 candidatos que estavam representados naquele pleito, e distribuí 50 senhas para cada candidato para que pudesse garantir uma claque na plateia. E o debate que estava previsto para 2 horas acabou se estendendo por 3 horas, e muita gente pressupunha que o debate pudesse ter momentos de acirramento e até baixaria, coisa que efetivamente não aconteceu. E o que aconteceu foi uma discussão bastante ponderada por parte dos candidatos da questão programática. Então, essa questão programática, ela fica comprometida pela ausência dos debates, César. Infelizmente, a nossa atual legislação eleitoral ainda bebeu muito na fonte da Lei Falcão, engessando, inibindo, coibindo a questão dos debates, e, consequentemente, quem perde isso é o eleitor. O Márcio Alvarenga, para quem chegou agora, falou no final do bloco anterior da ausência de oportunidades de debate mesmo, do confronto de ideias entre candidatos. O senhor ia fazer uma ponderação? A ponderação é a seguinte: o Márcio tem razão. Agora, a causa, que eu discordo do Márcio, a causa não é tempo curto, a causa
a relação causa e efeito, por que não tem conteúdo? Eu chamei a atenção no programa anterior e você também escreveu, que é, dada a certeza de vitória, para que eu vou discutir cidade, né? Para que eu vou me comprometer com algum compromisso para o futuro da cidade? Eu não vou pagar o custo de me comprometer com algo se eu já tenho certeza que vou ganhar a eleição. Você está falando do favoritismo do deputado Adelmo Leão. Então ele ganha a eleição e não precisa ter projeto de cidade. Veja, e a cidade tem demandas históricas em várias coisas. E os meios de comunicação podem cumprir uma função nesse momento de pegar os principais problemas e perguntar diretamente qual que é a sua proposta para resolver esse problema. Então vai caber os meios de comunicação, porque se deixar para os candidatos, eles não vão tratar de problemas reais da cidade. Mas a causa é a ruptura dos anos 80 para cá em relação à democracia eleitoral. O Estado, muito pior no caso brasileiro, descolou da sua responsabilização, da sua representação de ser solução para as demandas sociais. Os recursos públicos pertencem aos eleitores contribuintes. Os eleitores contribuintes são os proprietários do orçamento que os políticos administram. Então, como houve essa ruptura, que o sistema político funciona em falso, cada partido pode vender seu tempo de televisão, vender vereador como cabo eleitoral barato para os candidatos, fazer coligações. Então o partido virou o mercado persa, deu venda. Quantos vereadores você quer comprar de mim para ser seu cabo eleitoral, que é mais barato que você contratar uma empresa para pedir voto? Então veja, nesse sentido, a causa é essa ruptura que fez com que essa ruptura gerou um efeito perverso que não tem partidos, não precisa de partido. Então você tem indivíduos que fazem uma relação direta com os eleitores, porque em que lugar que vão ser elaborados projetos ou debates? Num partido. Então, na democracia eleitoral sem partido, nós temos o que temos. Não temos debate. E os partidos viraram, segundo a nossa própria lei, induzida pelo Supremo Tribunal Federal, que talvez o ano que vem crie alguma cláusula de barreira e também limitação às alianças proporcionais, talvez a gente induza uns 10 partidos, a gente volta a ser partido. Veja, ser partido seja importante na competição eleitoral. Nesse sentido, o eleitor, na nossa eleição municipal, ele vai votar pelas coisas mais triviais. O eleitor não está perguntando para o conteúdo, para o partido. Veja, ele vai votar para as coisas mais triviais do seu cotidiano. E a neurociência, as últimas pesquisas, é um livro americano, esqueci o nome do autor, dizendo que na democracia eleitoral não tem projeto de nação, não tem projeto de cidade. O eleitor nunca escolhe, não é num país terceiro mundo igual o Brasil, subdesenvolvido, é nos Estados Unidos, na Europa, o eleitor não escolhe por nenhum conteúdo sofisticado. O eleitor americano, o eleitor europeu, o eleitor alemão, o francês, escolhe aí um eleitor mais sofisticado. Ele escolhe por coisas triviais. Então, empatia. Agora, os partidos que funcionam, né, no debate entre si para a competição do poder, eles oferecem, pedagogicamente, que dentro das questões triviais, o eleitor fala assim, esse aqui está falando isso sobre essa questão trivial. Quer dizer, a discussão deveria existir antes dos partidos. A grande diferença do exemplo citado pelo professor João é que esses países, o voto é facultativo. No Brasil, o voto é obrigatório. E aí está exatamente um tipo de tutela do Estado e que referenda uma profecia de 1978 do Pelé em Ribeirão Preto, quando foi assinar um contrato com a empresa que vendia eletrodomésticos, e aquele ano era o ano da Copa do Mundo, e lá no Holiday Inn Hotel, reunidos com uma coletiva de imprensa, o Pelé apresentado como garoto propaganda dessa empresa. E aí todos os colegas, eu era repórter esportivo na época, todo mundo fazendo perguntas relativas à Copa da Argentina, quem seria o substituto do Pelé, até que eu me arvorei em fugir completamente do tema e perguntei ao Pelé qual era a sua opinião sobre as eleições diretas. E o Pelé se colocou verticalmente contra, sob o pretexto de que o brasileiro não sabia votar. No dia seguinte, essa manchete correu o mundo, e aí, até hoje, então, a máxima de que o brasileiro não sabe votar, atribuída a essa frase dita por Pelé. Então, essa máxima
de o brasileiro não sabe votar, é exatamente um dos fatores determinantes para que nós tenhamos uma lei eleitoral totalmente arcaica e que restritiva e que não contribui em nada para aprimorar a nossa democracia. Porque, mediante debates de ideias, como existem os debates nos Estados Unidos, quer dizer, o eleitor pode formar melhor a sua opinião, independentemente da vontade do candidato querer se expor ou não, mas ele é instado, ele é estimulado no debate, frente a frente ao seu oponente, a se posicionar. Veja, essa questão eu queria falar um pouco sobre essa questão do voto obrigatório. Eu acho que só esse fator já poderia melhorar, porque hoje é um pouco do que o senhor falou. Hoje, como o sujeito é obrigado a votar, né, então, e ele não dá importância nenhuma para isso, ele não tem essa dimensão, ele não se interessa, por isso estou falando do eleitor, ele decide por questões triviais. Se ele não fosse obrigado a votar, o político teria que, o poder de convencimento teria que ser maior na medida que ele teria que articular de uma forma que provocasse a pessoa a sair da sua casa e ir lá depositar o seu voto. O senhor acha que não teria esse peso? Não há relação nenhuma entre como o eleitor vota e se é obrigatório ou não. O sujeito que vota por espontânea vontade, ele não é um sujeito que ele vai analisar melhor o voto dele? Não é isso? E a compra de voto, então? Como é que fica? No resto do mundo só tem compra de voto ou voto obrigatório? Não. Então veja. Essa questão da compra de voto é um fato recorrente. A questão deixa eu ponderar. A questão é o seguinte, quando o voto é obrigatório, quando o voto é obrigatório, eu estou dizendo que é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Não é só esse o problema. Mas eu estou só querendo dizer se esse é um dos fatores. Veja, então o eleitor sabe votar ou não se o voto não for obrigatório. Primeiro, isso é falso. Veja, o eleitor que vota no Trump, ele sabe votar quanto ao interesse do seu próprio interesse do seu país? E o voto não sendo obrigatório, você diz que quem vota no Trump sabe votar. Então a frase do Pelé vale o americano que vota no Trump. Não, mas deixa saber ou não votar, ele é um tanto discutível. Porque assim, o sujeito que vota no Donald Trump, ele está voltando num conceito, numa ideologia. Então, você pode não concordar com ela, mas ele tem consciência do que está fazendo. Então deixa eu falar, deixa eu fazer a ponderação. No caso brasileiro, não há, como o eleitor vota, não é deduzido se é obrigatório ou não. Isso as pesquisas mostram, o comportamento, o eleitor autonomamente, sendo obrigado ou não, a escolha é dele. E ele é vítima do sistema. Deixa eu terminar. Veja, e ele é vítima do sistema. Agora, você pegar a vítima do sistema, que faz autonomamente, sendo obrigatório ou não votar, você pega a vítima do sistema e coloca como causa que os políticos estão roubando em corrupção e escolhendo mal. Então, veja, você colocar como vítima quem vota, sendo obrigatório ou não, e colocar como vítima que se ele fosse não obrigatório, ele saberia votar, é falso, empiricamente e em todas as eleições. Isso é uma forma muito tosca de dizer e pôr culpa na vítima, que é o eleitor. Agora veja, no Brasil, o voto obrigatório cumpre a função que nós temos uma concentração de renda no Brasil, que 60 famílias, lá concentra, 70 famílias, poucas famílias brasileiras concentram 70% do PIB. Não existe concentração de renda tão grande. A eleição é um momento que essa sujeira que é decantada nessa desigualdade pode vir à tona. O voto obrigatório cumpre a função de trazer para o mercado político, desde o tempo de Getúlio Vargas, vocês podem ver como é que introduziu o voto da mulher, como é que o voto analfabeto. Veja, é uma forma de trazer para o mercado político, em algum momento, essa coisa que está decantada, como diz a sujeira baixa, mexe no fundo, e trazer para esse mercado político essa desigualdade. Gerar algum envolvimento. Veja, então essa é a função do voto obrigatório em países tão desiguais como o Brasil. Você ia complementar? Não, eu ia colocar o seguinte, eu ia perguntar para o professor, qual a relação que o senhor estabelece entre a qualidade da representação política brasileira com o voto? O voto, nós vivemos um capitalismo com democracia, a nossa democracia é a democracia eleitoral, o voto tem de passar
A apresentação do candidato passa pelo partido, se é democracia constitucional, e o voto é um exercício do eleitor, que é o eleitor contribuinte. Nós somos um Estado democrático de direito, que os recursos são tirados da sociedade, o eleitor decide, elegendo quem vai administrar. É uma democracia eleitoral, porque nós não conseguimos fazer democracia direta, com tantos eleitores. Deixa eu terminar. Não, você perguntou, desculpe, então mas você escuta. A minha pergunta é mais objetiva. Então deixa eu terminar. Tem ou não relação? A pergunta é simples. Não, eu não estou aqui para dizer sim ou não para você, eu estou aqui para fazer uma análise, veja. E a análise é a seguinte: então, na democracia, os partidos eleitorais representam com seus candidatos. E o eleitor é o proprietário autônomo do seu voto. Se ele é obrigado ou não, a construção é do eleitor. Tá, mas a questão é a seguinte: existe uma relação direta, se eu concordo ou não, do voto e da qualidade da representação nossa. Ou seja, se a representação política ela deixa a desejar, e aí nesse sentido acho que é um consenso, isso diz que a população escolhe mal. Veja, não. O eleitor... Tudo bem que não dá para atribuir isso só a questão do voto de obrigatório ou não. O eleitor faz a sua escolha autônoma, porque a democracia eleitoral, a soberania da democracia é do eleitor contribuinte. Ele escolhe. Aí as instituições funcionam com maior ou menor eficiência. Se ela funciona com maior e menor eficiência, não é culpa de quem escolheu o político. É que as instituições de controle, os mecanismos de fiscalização, as várias agências reguladoras não funcionam. Mas quem determina isso não é o político? Não, quem vai fiscalizar... Não é o sistema político? Democracia não é direta, democracia você elege alguém para administrar. Quem vai vigiar, quem administra? As várias instâncias. Os americanos inventaram a democracia eleitoral, poder controla poder, não é eleitor que controla poder. As várias, executivo, legislativo e judiciário, dentro de cada um desses poderes, você tem várias agências reguladoras que poder controla poder. Agora, se poder não controla poder, o Estado, a governança do Estado não é eficiente. Agora, o Estado controlando a si próprio e funcionando, uma vez escolhido quem vai governar, vocês querem pôr culpa no eleitor? Isso não existe. Eu gosto de trocar em miúdos. Eu vou lembrar aqui um fato pitoresco, mas triste também. Tem que ser rápido, porque nosso tempo já está no limite. Na época da CPI do orçamento, os anões do orçamento, o João Alves era o mentor daquela quadrilha, o anão mor. Aí um jornalista da Folha de São Paulo foi lá ao sertão da Bahia, na cidade do João Alves, entrevistar um eleitor do João Alves. E perguntou a ele se ele tinha conhecimento dos escândalos do orçamento, do desvio de dinheiro do João Alves, né? E se ele continuaria votando no João Alves. Aí o eleitor disse: vou continuar votando no João Alves porque eu sou o boi do João Alves. Quer dizer, é a confirmação da questão do curral. Isso é uma falsa relação. Isso é auto-engano. Agora veja, a barafunda infernal que nós estamos vivendo com a Lava Jato confirma. Então, toda a relação entre os empresários que estão presos com os políticos que estão presos, que é essa barafunda infernal, essa borrasca, né, essa tempestade violenta que os políticos estão vivendo, quer colocar nos eleitores? Bom, esse dá um outro debate, o professor. Agradeço a presença do Márcio Alvarenga aqui, do professor João Batista mais uma vez. E a você que nos acompanhou aqui no Correio TV Debate falando sobre política. Eu sei que você está mais ligado em Olimpíadas nesse momento, mas eleição de um jeito ou de outro vai atingir você, querendo ou não. Então é bom ao menos se informar um pouco e a gente se vê no próximo programa. Até lá.